Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está no ar e hoje para falar sobre dor, que é um dos fatores que mais limitam as pessoas a praticarem algum tipo de atividade física ou mesmo se manterem ativas no dia a dia. Para esse papo, eu tenho o prazer de convidar um amigo de longa data, um profissional de altíssima qualidade, que eu conheci há muito tempo atrás, pouco antes das Olimpíadas de Sydney, em 2000, fisioterapeuta de formação, Jackson Nesse, porém osteopata. E aí é que a gente vai começar essa conversa. Mas antes disso, quero agradecer muito, Jackson, sua presença e compartilhar seu conhecimento com a gente. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, de estar reencontrando essa figura que fez parte da minha vida durante muito tempo e que eu acompanho o sucesso que tem nas redes, enfim, informando as pessoas sobre saúde, sobre bem-estar. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Jackson, eu acho importante a gente contextualizar as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Quando a gente fala de fisioterapia, durante muito tempo, remetia o seguinte: tive uma lesão, vou fazer uma fisioterapia para me reabilitar. Esse conceito de fisioterapia mudou muito, né? E voltando no tempo, um pouco antes das Olimpíadas de 2000, a gente trabalhava ali no mesmo grupo de vôlei de praia e teve uma etapa do Mundial que a Shelda e a Adriana, que eram atuais campeões mundiais, campeãs de Games, campeãs pan-americanas, brasileiras, campeão de tudo, elas iam jogar uma final e a Adriana BA não conseguia levantar da cama. Acho que até mais interessante que isso, que acho que esse evento aconteceu em 97, antes delas ganharem o primeiro Mundial delas. E ela não conseguia levantar da cama para jogar. E aí... Se machucou na semifinal do Brasileiro, que acontecia antes do Mundial, e elas precisavam jogar duas partidas, ou ganhar duas partidas, não me lembro, do Mundial, que seria na semana seguinte. Esse evento aconteceu no sábado. A Adriana foi pegar uma bola espetada na entrada da rede, se esticou toda e caiu do lado da quadra, veio maca para tirar ela dali. Eu estava vendo o jogo pela televisão, porque na época a gente trabalhava junto. E aí, assim, a gente ficava ali na torcida, né, de longe. Eu estava no Rio, e aí, logo depois desse acontecido, eu fui chamado para ir para lá. E, enfim, se você quiser contar, pode contar como você viu. Campeões do mundo, depois você colocou ela em condição de jogar uma situação que ninguém acreditava que seria possível, né? E aí foi a primeira vez que eu tive contato com osteopatia. E eu lembro que para as Olimpíadas de 2000, a gente teve uma dificuldade em levar a comissão técnica para Sydney. E eu lembro muito da frase da Shelda falando o seguinte: eu posso abrir mão do médico, eu posso abrir mão do preparador físico, o que eu não posso abrir mão lá é do Jackson, porque se acontecer alguma coisa, ele me coloca para jogar. Então, vamos lá. Hoje as pessoas falam muito de dor, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu queria que você explicasse primeiro para mim o que é a osteopatia. Então, quase sempre, quando alguém pergunta o que é osteopatia, ou o que um osteopata faz, eu gosto de simplificar, porque é uma explicação que demanda muito tempo. Então, como eu simplifico? Eu digo que o osteopata ele tenta perceber como o corpo funciona e entendendo que uma alteração desse funcionamento desequilibra o corpo e esse desequilíbrio pode provocar sintoma. Então, a gente consegue manualmente, né, apenas com as mãos, definir ou descobrir o que não está funcionando bem e com técnicas manipulativas, restaurar o equilíbrio do funcionamento. Isso aí é bem filosófico, assim, isso é bem da história da osteopatia. Atualmente, e aí a gente, né, vai já avançando, a anamnese e o contato que a gente faz com a pessoa, ele é muito importante para a gente conseguir entender
o contexto em que essa queixa, essa dor está aparecendo. Então, é muito importante para o osteopata definir como que essa pessoa está se percebendo, como que ela se relaciona com o meio ambiente, com o que está em volta dela, como ela gerencia o estresse, principalmente como o exercício físico faz parte da vida dela. Eu acho interessante, né? O bom de conhecer o seu trabalho e, enfim, e ter história para contar é que também, no começo dos anos 2000, eu tinha um amigo, o Guilherme Ferraz, e a gente trabalhava juntos. Ele era, acho que, diretor comercial da empresa que eu comecei a minha jornada aí com conteúdo de saúde. E o Guilherme, ele tinha um problema, ele fez uma musculação, alguma coisa assim, e ele tinha uma limitação muito grande no ombro. E ele não estava conseguindo trabalhar. Aí eu falei, olha, vai no Jackson. Vai no Jackson. Por que eu estou dizendo isso? Você comentou aqui que você vê o corpo como um todo, como um equilíbrio e como ele funciona. E eu não vou esquecer do Guilherme chegando na hora do almoço, lá na redação, e falando o seguinte, poxa, eu estava com um problema no ombro, cheguei lá, o Jackson pediu para eu ficar de cueca. Aí eu falei, pô, ele está de sacanagem, meu problema é no ombro. Né? Aí ele pediu para eu fazer uma flexão de tronco e tal. Cara, ele não mexeu no meu ombro. E eu saí de lá sem dor no ombro. Então, como que o corpo funciona em cadeia? A osteopatia entende isso? Explica um pouco que, às vezes, um problema que pode ser em algum local tem origem em alguma situação. Então, historicamente, o osteopata ele é meio visto como um engenheiro da máquina do corpo. Né? Isso vem desde os tempos do Andrew Taylor Still, que foi quem criou a osteopatia em 1874. Então, eu falo isso porque é importante que as pessoas ficam imaginando que a osteopatia é uma coisa nova, mas ela não é nova. Pô, eu conheço poucas coisas mais velhas do que eu. Acabei de conhecer uma. Então, a gente é visto dessa forma. Atualmente, assim, digo contemporaneamente, a gente não consegue conceber mais essa visão exclusivamente mecanicista do processo. A mente faz parte desse processo. Eu acho que existem uns pesquisadores europeus que estão tentando reconceitualizar a osteopatia a partir de um conceito moderno de cognitivismo que chama enativismo, que a gente poderia simplificar dizendo que é mente incorporada, ou seja, não tem mais como a gente separar mente do corpo. É lógico que eu posso fazer uma conexão mecânica, né, assim, pensando no ombro o seu ombro direito está com um problema. E você faz um esporte de aceleração, né? Você faz um esporte tipo um vôlei, você joga tênis. É muito comum que uma cadeia cruzada possa gerar sobrecarga na sacroiliaca do lado contrário, na pelve do lado contrário. E essa conexão a gente poder explicar. Só que isso é pobre hoje para o que a gente busca. A gente consegue perceber tensões desequilibradas no corpo, hiperativação da musculatura de um lado só do corpo, assim, isso tudo está dentro da abordagem osteopática. A gente pode ir além, você tem a possibilidade de perceber as tensões da zona visceral, da zona do abdômen, e tudo isso, de alguma forma, em desequilíbrio, pode criar tensões que vão alterar a movimentação ou gerar uma sobrecarga para a articulação do ombro e ali aparecer uma dor, mas com uma origem em outro lugar, completamente diferente. Então, o Juvenal antes de Cristo, que falava corpo são, mente sã, estava certo. Tudo conectado. E aí, quando você me traz essas informações, a avaliação passa a ser fundamental, né? Fundamental. E hoje em dia, a gente eu tenho eu falo muito isso. Eu deixei de chamar quem me procura de paciente. Isso é bem interessante, porque esse termo
é um termo que coloca essa pessoa num lugar de espectador. Né? Passivo, né? Passivo, exatamente. Esperando que a outra pessoa que está do outro lado da mesa possa fazer alguma coisa para salvar ela ou tirar ela desse lugar. E a primeira coisa que eu faço hoje em dia é colocar essa pessoa nesse lugar de protagonismo, né? Protagonismo, exatamente. Eu brinco, a metáfora que eu uso é que as pessoas chegam no meu consultório sentadas do banco do carona do automóvel do seu próprio corpo, esperando que eu sente no banco do motorista e guie esse corpo para um lugar de conforto. E a primeira coisa que eu faço, eu falo, olha, desculpa, pode levantar daí, senta ali. No máximo, eu posso sentar aqui desse lado, no carona, durante um tempinho, para ajudar a organizar esse funcionamento e você seguir. Tá. Então, nessa avaliação inicial, você tem que entender várias coisas ali, você tem que obter o máximo de informações, claro, a pessoa vem com uma queixa. E eu que já passei por algumas sessões de tratamento com você há um tempo, a gente sabe que existem manipulações, né? E essas manipulações, elas trazem um conforto quase que imediato para aquela dor localizada que me levou ali. Mas, como você diz, isso daí é muito paliativo. Se você não começar a buscar a origem disso, as outras correções, provavelmente daqui 2 semanas eu vou ter que voltar lá para ter uma manobra. Isso é bem interessante o que você está falando, porque durante muito tempo, e aí eu posso até dizer que assim, a gente também acreditava nisso no início, lá no início dos anos 90, assim, eu trabalho com osteopatia há 30 anos. E, então, no início, quando você faz as primeiras manipulações, você trata das primeiras pessoas, você começa a achar que você realmente tem um poder. Porque, caramba, essa pessoa estava ali, deitada, não conseguia se mexer, e eu coloquei ela em pé, olha só. Mas o tempo vai passando, você vai ficando mais experiente e entendendo que isso não é o importante. O importante é que aquela pessoa realmente assuma esse processo. E a gente conseguir, na avaliação, definir o que não está funcionando bem. Né? Ok, chegamos num diagnóstico. Mas mais importante que isso, hoje o osteopata recebe praticamente a maioria das pessoas que vêm procurar a gente, vem procurar por demanda espontânea. Então, elas não passaram por ninguém, né? Não obrigatoriamente. Então, esse osteopata ele tem que ter a capacidade de discernir se pode tratar dessa pessoa ou não tratar. Ele tem que ser capaz de discernir se ele pode usar uma técnica de impulso, que são aquelas técnicas que fazem barulho, que estalam, ou se ele vai ter que usar uma técnica mais sutil. Isso é muito importante. Até mais importante do que aprender a fazer o tratamento é você definir quando não fazer. Porque tem uma mística de que é perigoso se tratar com osteopatia. Muita gente ainda fala isso. Só que essas pessoas não conhecem o que a gente estuda. Hoje em dia a gente a gente usa muito tempo da formação para dar para as pessoas o conhecimento suficiente para ter certeza de que o tratamento pode ser aplicado e vai ser benéfico para aquela pessoa. E como que você lida com a expectativa do paciente? Porque hoje a osteopatia, como tudo, né, você vai colhendo informações e vão chegando informações que não são exatamente as mais precisas. E aí eu imagino que deva ter uma gama ali de pacientes que chega no seu consultório com a expectativa, putz, eu vou chegar lá, ele vai me instalar, acabou, minha vida mudou, eu estou sem dor e bola para frente. Como que você lida com essa expectativa e como que você explica para esse paciente que ele não é só um paciente, ele vai ter que ser um agente aí? Então, a primeira coisa é que nós recebemos as indicações das experiências de outras pessoas. Então, é a interpretação de cada pessoa, né? Às vezes, chega uma pessoa lá com uma hérnia de disco, né, com uma imagem de hérnia de disco, com sintomas de hérnia de disco, né, com dor irradiada, que eu faço a minha avaliação clínica e eu percebo que
aquela imagem não é a responsável pelo sintoma. Então, no que eu defino que aquela imagem não é responsável pelo sintoma, eu sei que eu posso tratar dessa pessoa com segurança e que, provavelmente, o que eu promover de mudança vai ajudar nesse processo de recuperação. Então, essa primeira coisa é conseguir mostrar para as pessoas que nem sempre o diagnóstico que elas trazem é o que é responsável pela causa dos seus sintomas, né? E como eu falei, em algumas situações, aí essa pessoa ela respondeu bem ao tratamento, e aí ela chegou, encontrou uma outra pessoa num evento que está com um sintoma parecido com o dela, e ela falou, vai lá nesse cara que ele vai te curar. Aí essa pessoa vem com essa expectativa. E aí, algumas vezes, né, assim, com alguma frequência, você recebe pessoas que têm uma alteração estrutural, né? Você tem lá uma hérnia de disco, você tem uma listese que está instável e que você definiu com os exames complementares que ou que a pessoa trouxe ou que você pediu, e você definiu que essa pessoa não pode ser tratada. É importante que você assuma essa responsabilidade também de não tratar ou de indicar essa pessoa para receber o tratamento indicado pelo médico ortopedista, pelo neurocirurgião, enfim, por qualquer outro profissional que possa dar a atenção necessária para o que essa pessoa precisa. Mas não é fácil gerenciar isso. É muito importante, mas a partir do momento que essa pessoa entende que a queixa dela pode ser provocada por uma alteração funcional, ela ganha a possibilidade de gerenciar o seu problema e de realmente ser um agente autônomo sobre o seu processo. Isso é interessante porque ouço de outros profissionais, por exemplo, mais recentemente um ortopedista, Dr. Moisés Cohen, que ele fala exatamente, você não pode tratar a imagem, né? Você tem que entender a função, porque às vezes você tem uma função que não bate com aquela imagem, né? E aí você tem que ter esse discernimento de não ficar refém. Você falou uma coisa que eu gostei, exames complementares, né? Eles não são aquele exame que vai definir, mas isso é muito interessante. E eu vou pegar aqui um gancho de 2012. Eu estava fazendo medida certa com o tal de Ronaldo. E eu lembro muito que o câmera estava com uma dor no pescoço. E o Ronaldo falou assim para ele, senta aí que eu vou te fazer uma manobra de osteopatia. Se eu fosse o câmera, eu jamais me arriscaria numa manobra do Ronaldo de osteopatia. É verdade. Aí o Ronaldo pegou, deu uns estalos no cara. Eu fiquei preocupado, eu falei, gente, né? Aí o Ronaldo falou, você sabe que durante todo o período que eu joguei no Real Madrid, o chefe do departamento médico era um osteopata. E quase todo dia eu passava por ele, e aí ele foi me ensinando umas manobras e tal. Mas, enfim, me chamou a atenção um time como o Real Madrid ter um osteopata comandando toda essa parte ali, médica, de fisioterapia, atividade física. E a outra coisa que me chamou a atenção nessa história é que o Ronaldo me falou, mas não sei se é verdade, a osteopatia ela tem origem na Espanha ou não? Não, não tem. A osteopatia nasceu nos Estados Unidos, né, lá no final do século XIX, e um médico inglês que levou o irmão para os Estados Unidos para se tratar com o Dr. Steele, que chamava John Littlejohn, ele acabou se encantando pela osteopatia, estudou e tinha umas diferenças lá com o velho mestre, e aí ele acabou voltando para a Europa e ele abriu a primeira escola de osteopatia na Inglaterra, em Maidstone. E aí, essa escola foi a escola que formou a grande base dos osteopatas europeus. Todos eles foram estudar. Os franceses foram estudar em Maidstone, e aí espanhóis. Não existe essa diferença. Isso aconteceu aqui no Brasil, quando aí o meu professor veio para o Brasil ensinar em 1986, Bernard Keff,
pela primeira vez. E dessa turma, a partir daí, ele começou a vir regularmente. E no início dos anos 2000, ele criou uma escola que chama Instituto Brasileiro de Osteopatia. Um pouco antes disso, um outro francês, na verdade, 2 franceses, vieram para o Brasil ensinar e criaram uma escola que chama Escola de Osteopatia de Madrid. Porque eles ensinavam em Madrid, mas eram 2 franceses, e vieram para o Brasil e deram esse nome para a escola. Então, criou, assim, lá no início dos tempos, uma ideia de que existiam 2 vertentes de osteopatia, mas a osteopatia é uma só. A osteopatia ela é uma filosofia, é uma abordagem em saúde, que é uma profissão, não é uma especialidade. Então, mas hoje no Brasil, você tem uma faculdade de osteopatia ou você faz a fisioterapia e se especializa em osteopatia? Então, a gente tem algumas possibilidades. A Organização Mundial de Saúde tem 2 formas diferentes para você se tornar um osteopata. A primeira é que, nos países onde a profissão é regulamentada, você cursa uma faculdade de osteopatia. Então, a gente tem quase todos os países da União Europeia atualmente são regulamentados, Inglaterra, Portugal, Espanha está quase, mas França, Bélgica, Chipre, Malta, então Turquia, sabe, tem assim, vários países onde ela é regulamentada, então onde tem graduações. E em países onde ela não é regulamentada, você tem uma possibilidade de formação que eles chamam de tipo 2, que é você é um profissional da área da saúde e você cursa uma formação em osteopatia. Não necessariamente ser fisioterapeuta. Não necessariamente fisioterapeuta. No Brasil, você pode, sendo ou fisioterapeuta ou médico. Isso aí está desde 2013 na classificação brasileira de ocupações. Tem essa é como se isso estivesse organizado exclusivamente para os fisioterapeutas e médicos, né? Só que a gente também tem no Brasil o Conselho de Fisioterapia que criou a especialidade de osteopatia. Então você tem 2 formas de se tornar osteopata, né? Você pode ser um fisioterapeuta osteopata, que é quem é o fisioterapeuta que se especializa em osteopatia, ou você pode ser, como eu, fisioterapeuta e osteopata. Então, eu estou praticamente desde 97 trabalhando exclusivamente com osteopatia. Assim, eu sou conhecido como osteopata, enfim, acho que essa é a minha prática, porque eu entendi que a osteopatia era uma prática diferente da fisioterapia. E eu posso até me aprofundar, assim, eu acabei em 2015 fazendo um mestrado em bioética, ética em pesquisa e saúde coletiva, onde eu consegui estudar, com base em sociologia das profissões, em ética, eu consegui diferenciar a osteopatia como profissão e como especialidade numa dissertação, criando uma praxis osteopática, assim, escrevendo sobre como o osteopata precisa atuar, pensar para ser osteopata, e isso é diferente da prática da fisioterapia. E aí é que eu puxei esse assunto para engatar uma pergunta que é sobre o tratamento, tá? Hoje, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela colocou que a fisioterapia ela não é mais um processo com começo, meio e fim necessariamente, né? Então, você pode ter um processo de fisioterapia meio que ad eterno, dependendo da situação do paciente. Na osteopatia, é um tratamento mais agudo ou também é um tratamento que pode ser por um tempo muito prolongado até que a pessoa, enfim, tenha autonomia suficiente? Como que é esse tratamento da osteopatia em relação à duração? Eu brinco que, aí é um pouco da minha prática, né? Assim, eu brinco que eu gosto de ver poucos pacientes. Assim, e para eles ficarem com saudade. Mas, assim, o ideal é a gente conseguir entender o que está acontecendo num primeiro momento. E é lógico que, numa primeira consulta, a gente faz avaliação, faz tratamento, e a ideia é já ter uma resposta. E, a partir dessa resposta, a gente gerenciar como esse trabalho vai seguir.
O mais importante é a gente conseguir o mais rápido possível colocar essa pessoa para assumir essa responsabilidade. Para mim, esse é o grande goal, assim. E não obrigatoriamente, né, a gente acabou não entrando nessa história da dor, assim, mas não obrigatoriamente eu preciso estar completamente assintomático para fazer alguma coisa. Talvez a gente possa começar a se mexer a partir da possibilidade. Eu não estava conseguindo fazer determinado movimento e a gente faz esse movimento. Está doendo? Bom, está doendo. Só que agora, ao invés de fazer X movimentos, eu faço X vezes 3. Então, isso, para mim, já vai ser um avanço. Né? Se a pessoa gosta de correr e ela não estava conseguindo caminhar, e ela está conseguindo caminhar, assim, está tudo bem. Se tem algum sintoma, mas eu já estou conseguindo evoluir com aquilo ali. E aí vai depender dessa demanda. Né? Assim, acho que a gente vai trabalhando também com essas respostas. Não tem uma regra, mas assim, normalmente a gente funciona com consulta e uma segunda consulta, que é onde a gente definiu o que aconteceu, como que foi a evolução, e é onde eu consigo indicar para essa pessoa que exercício, que assim, quando começar, como começar. Eu gosto muito de... Eu trabalho bastante com muitos educadores físicos, eu converso com muita gente. Assim, hoje em dia, com muitos fisioterapeutas, principalmente fisioterapeuta esportivo, eu tenho bastante contato. Então, são trabalhos paralelos que estão o tempo inteiro se complementando. Eu dou muita responsabilidade também para essas pessoas. Assim, hoje em dia, eu trabalho muito o meu corpo. Assim, né? Tenho uma prática física bem regular e forte. E entendi como que o trabalho de força ele é importante para ajudar a equilibrar os sistemas, para melhorar a qualidade do metabolismo, para melhorar a qualidade do sono. Eu, assim, muitas vezes, em umas conversas com os pacientes, eu começo dizendo assim: pode me falar qualquer problema que você tenha. A minha resposta vai ser assim: a única coisa que tem evidência para atrapalhar o que você está trazendo aqui é exercício físico. Todas as outras coisas vão ser evidências relativas, vão ser melhores aqui, piores ali, mas qualquer coisa que você traga, depressão, sobrepeso, dor lombar, dor cervical, o exercício está no topo da evidência. Então, quando eu entrevisto vários outros profissionais de outras áreas, aí vai da psiquiatria para cardiologia, oncologia, e eles todos falam da importância do movimento e do exercício físico. E a osteopatia, pelo menos numa época que a gente conviveu bastante, era principalmente buscada por uma dor física aguda do sistema osteomuscular. E isso tem mudado? Tem mudado. Tem mudado, mas a gente ainda não tem essa cultura na nossa sociedade, né? Acho que muito pouca gente tem acesso à osteopatia. No Rio, e em Porto Alegre, onde a escola que eu dou aula atua, nós temos ambulatórios em hospitais públicos. E isso, de alguma forma, dá um pouco de abrangência para o que a gente faz, mas é muito pouco ainda para realmente conseguir educar essas pessoas. Mas eu tenho uma história interessante. Uma vez eu atendi uma diretora famosa de teatro francesa, e ela chegou no consultório um dia com uma queixa de má digestão. Né? E como a minha esposa fala, assim, eu sou metido a falar todas as línguas, né? E aí eu conversei com ela em francês, só que ela estava sofrendo, né? Então foi muito fácil. Asseyez-vous, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Então, falando assim, senta aqui, por favor, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E aí ela foi falando muito tranquila, e eu fiz um tratamento com ela osteopático, e pedi para ela voltar na semana seguinte, e ela voltou muito feliz, já sem nenhum sintoma, e queria conversar. E aí o meu francês já não... mesma eficiência. essa fluidez. Essa fluência. E ela me fez uma pergunta na época, assim, tem bastante tempo isso, ela me perguntou assim, em francês: como que repercutiu para vocês aqui no Brasil a morte do Sérgio Vieira de Mello, aquele nosso embaixador
que ela conhecia, ela era fã dele. Aí eu falei, Ariane, em português eu não ia saber responder essa pergunta. Mas, enfim, essa história é uma história boa, mas assim, a ideia é que essa figura que culturalmente entende o que é osteopatia, ela veio me procurar com uma queixa que não era comum para mim. E que foi muito interessante eu ter uma formação completa de osteopatia para entender que eu poderia ajudar ela. Eu acho que é muito... Infelizmente, aí, assim, no Brasil, a gente tem essas formações que não formam, né, na verdade, que te dão um título, que te dão um certificado, e essas, com certeza, não dariam informação suficiente para essa pessoa atender essa figura com essa queixa. Agora, quem está ouvindo a gente quer saber o seguinte: quando que eu sei que eu tenho indicação para ir para um osteopata ou não? E como procurar, como eu acho um bom osteopata que vai me ajudar na minha queixa? Márcio, eu até estava pensando nisso. E, lógico, né, a gente tem esse nosso jeito de bem-humorado de pensar. E eu falei que a osteopatia tem indicação para qualquer pessoa, desde um recém-nato, com 1 dia, até um idoso de 100 anos. Então, não existe restrições para a gente tratar as pessoas. E é lógico que a grande maioria das pessoas vai procurar um osteopata com algum desconforto. Sabe, a gente passar a fazer parte desse processo. Infelizmente, atualmente, as pessoas acabam chegando para o atendimento osteopático depois de já ter procurado alguns outros especialistas, alguns tipos de terapias, sem sucesso. É difícil alguém chegar limpinho, né? Eu brinco, falo assim, sem não ter passado por ninguém para um tratamento. Mas eu acho que é assim, esse desconforto. E como achar? Eu acho, assim, o que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem o Registro Brasileiro dos Osteopatas, que tem um site, que, se não me engano, é registro2osteopatas.com.br. E lá você tem uma forma de buscar alguém perto de você. Você tem essa possibilidade. Os osteopatas que estão registrados, obrigatoriamente passaram por uma formação completa em osteopatia, ou seja, uma formação que foi chancelada como é que eu vou dizer? Chancelada não é o termo, mas que seguiu as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a formação. Então, todo mundo que está lá está assim. Existem outras organizações no Brasil, mas aqui eu pertenço e aqui eu posso afirmar que todo mundo que está lá, que é bem formado, é esse Registro Brasileiro dos Osteopatas. Muito bom. Esse Bem-Estar em Movimento ele já está indo para o 3º ano. Eu sempre, quando essa versão estendida, né, aos sábados, quer dizer, boletim ali, eu com o Milton, a gente já tem quase 12 anos. Mas um dos papéis desse programa sempre foi trazer para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, alguma informação que possa ser muito útil na hora de tratar saúde, na hora de melhorar o estilo de vida. E até pela distância, eu fico em São Paulo, eu sempre tento trazer profissionais que ou eu conheço ou eu tenho uma referência, mas que eu sei que vão entregar uma coisa muito importante que pode ajudar muito o estilo de vida das pessoas. E estava faltando nesse programa, sempre me incomodou, não trazer a sua experiência, um pouco da osteopatia. A gente nunca falou sobre esse tema, acho que em 15 anos meus de CBN a gente nunca tocou nesse assunto. Então, quero agradecer imensamente sua participação, sua contribuição e por trazer
esse tema que eu tenho certeza que pode ajudar muito as pessoas. Eu fico mais feliz até do que você, até emocionado. Né? Nós somos chorões. É verdade. Vai ser muito importante para a gente conseguir definir esses lugares, sabe? Do profissional osteopata, do lado do profissional fisioterapeuta, do lado do profissional quiropraxista, do lado do médico, do lado, assim, como profissionais de saúde, todo mundo trabalhando para ajudar as pessoas, sabe? Isso, para mim, acho que é o meu sonho. Eu trabalhei, sei lá, 10 anos com um projeto de lei, tentando transformar isso, tentando trabalhar para criar uma graduação no Brasil. A gente tem bastante resistência, mas acreditando que esse caminho é um caminho que vai ajudar a população a ter acesso a profissionais que vão ser formados com qualidade, que vão poder ser regulados com qualidade. E isso é muito importante para a segurança da... Muito bom. Obrigado. Terminando aqui, eu conheci o Jacques, eu tinha acho que 27 anos, era um moleque, e fui sendo tratado ali, e eu lembro que eu sempre falava com as pessoas ao meu redor e tal, do bom trabalho, do como me ajudou. E aí, à medida que a gente vai evoluindo também na carreira, vai aprendendo, você vai ouvindo de diversas pessoas, de diversos lugares, a importância da osteopatia. E nesses 30 anos, aí, se vão mais de 30 anos, você sempre como uma referência, uma pessoa de muita credibilidade, né, que as pessoas gostam muito. E acho que o principal, quem é da área de saúde tem que estar para servir, tem que estar para ajudar, e você sempre teve essa disponibilidade, mais uma vez, ajudou aqui muitos e muitos ouvintes. Obrigado. Eu que te agradeço. Bem-Estar em Movimento vai ficando por aqui hoje. Tenho certeza que você gostou desse bate-papo. Quer conversar com um amigo, compartilhar com um familiar sobre osteopatia? Está em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Letícia, da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco e semana que vem a gente está de volta com mais um Bem-Estar em Movimento. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.